Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Receba sua bênção, receba sua vitória nesse momento. Enquanto eu chego para nós falarmos da palavra de Deus, é um tema bastante interessante, que Deus, por certo, vai falar ao meu coração e ao seu coração, que está baseado no livro de João, no capítulo 13, e versículo 12 ao 17. Nós vamos falar algo muito interessante. Nesse dia maravilhoso, Deus tem uma palavra para você. É a palavra revelada. É a palavra do dia para mim. É a palavra do dia para você. É a palavra da tarde para mim. É a palavra da tarde para você. É a palavra da madrugada para mim. É a palavra da madrugada para você. Não importa o horário. Então esse canal aqui no YouTube é para falar da palavra de Deus, a palavra revelada, palavra forte, palavra profética, resposta de Deus para o seu coração. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para mim, palavra de cura. Então veja bem, conformar-se com o modelo de Cristo, baseado, como já disse no livro de João. Então quero compartilhar com você essa mensagem maravilhosa que nós estamos estudando. Diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sou, sendo Senhor e mestre de vocês, lavai-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticares, conforme o livro de João. Então, meu amigo, nós entendemos que, por isso que eu disse que esta palavra é para você. Então, se você quiser, você vai deixar aí no comentário o seu nome, o nome da sua família, da sua empresa, e nós vamos estar orando por você. Eu só vou orar para quem deixar o pedido, porque nem todas as pessoas gostam de oração. Não é? Então, se você também quiser aprender mais sobre os estudos da palavra, vou deixar na descrição desse vídeo aí alguns links para você aprender mais sobre a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. Você vai crescer na graça e no conhecimento. Também vou deixar meus contatos aí para você quiser mandar o seu nome, nós vamos estar orando por você, pela sua empresa, tá certo? Então, aqui nós entendemos que a ação de Jesus ao lavar os pés dos discípulos é apresentada como exemplo. Então, Jesus personificou a virtude da humildade ao servir de uma forma que ia além do que se esperava de um discípulo, de um rabino da época, visto que havia alguns serviços que tais discípulos não faziam, como lavar os pés do mestre. Então, você que está aqui é porque você é de Deus. Então, se você é de Deus, essa palavra é para você. Você vai ser curado de qualquer enfermidade. Talvez você está com depressão, opressão, não sei, e você vai receber a sua cura neste momento. Você vai conseguir dormir em paz em nome de Jesus. Você vai ter uma vida próspera e feliz. Então, depois de tornar a vestir sua capa e voltar ao seu assento à mesa, Jesus aproveita o episódio de lavar os pés dos discípulos para lançar um desafio prático ao grupo, como eles deveriam agir de maneira humilde na prestação de serviços uns aos outros. Note que Jesus não dá uma explicação do seu gesto, mas sublinha o dever dos discípulos de imitá-lo. Então nós devemos imitar Jesus em tudo, imitar Jesus na paciência, na graça, e nós seremos próximos, seremos abençoados, seremos bênção na vida de outras pessoas. Então, outro fato curioso é que depois de tornar a seu lugar a mesa, Jesus não censurou nenhum dos discípulos por não ter tido a atitude de lavar os pés uns dos outros. Acredito que o ato em si tenha deixado os discípulos atordoados. Então Jesus mostrou que se ele, como Senhor,
não considerou sua atitude indigna para a sua posição, certamente eles, servos e enviados, não deveriam ter qualquer preocupação em seguir seu exemplo. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, o exemplo da humildade, da simplicidade, o exemplo de não procrastinar, de ser resiliente e acreditar que Deus está no controle da nossa vida. Você será próspero, você será rico, você será milionário, você terá um casamento abençoado, um noivado abençoado, um namoro abençoado. A sua vida vai ser mudada através da oração, através da sua fé e da minha fé. Então veja bem, então talvez o ambiente tenha sido tomado pelo profundo silêncio e Jesus rompe esse silêncio com uma pergunta reflexiva, porém dramática. Vocês entendem o que lhes fiz? Então, é pouco provável que os discípulos tenham entendido o gesto de Jesus. Aliás, eles tinham certas limitações para compreender questões de ordem espiritual, pois olhavam sobre a perspectiva comum das coisas. Então essa pergunta de Jesus remete a uma profunda reflexão sobre o verdadeiro sentido do discipulado, do aprender, não é? E acredito que você que nos segue, você está aprendendo, você está sendo discipulado, você está crescendo na graça e no conhecimento. Então a pedagogia das perguntas de Jesus se constitui numa metodologia de ensino interessante e transformadora. Então as perguntas são um dos métodos mais eficazes de ensino no contexto do aprendizado, não é? Sem esperar uma resposta dos discípulos, Jesus explica que o ato que acabara de fazer expressa um exemplo, expressa um modelo. Então é o modelo de Jesus que nós seguimos. E depois daquela pergunta dramática, Jesus passa a ensinar os discípulos que a sua demonstração prática de humildade se traduz numa obrigação permanente na comunidade do reino de Deus, como um ato de honra de uns para com os outros. Então nós entendemos que nós, através dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, dos estudos, que nós estamos deixando aí os links para você aprender, então esse aqui no caso é o desafio para todos nós. Mas qual é o nosso problema? Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? Então o nosso orgulho altivo, muitas vezes de origem diabólica, né, não nos permite agir com humildade em relação ao outro. Então tem um escritor americano que disse que um homem verdadeiramente grande é aquele que faz os outros se sentirem grandes. E foi isso o que Jesus fez com seus discípulos, ensinando-lhes a servir, porque a Bíblia fala que é melhor servir do que ser servido, não é? Então nós aprendemos isso, é melhor doar do que receber. E nós estamos aqui, estamos doando ensinamento, estamos doando amor, estamos doando algo para você crescer na graça e no conhecimento e sair desse marasmo, sair dessa decepção, né? Sair dessa zona de conforto e crescer também espiritualmente, materialmente, financeiramente, em todas as áreas, no casamento, né? Crescer na família, em todas as áreas. Então aquela pessoa tem um coração ensinável, só fica satisfeito quando as pessoas aprendem a lição e a colocam em prática, quando além de saberem, agem com base no que aprenderam. Então as bênçãos mencionadas no versículo 17 não são uma questão, pelo menos a princípio, né, de sentimento, mas uma condição interior, o estado espiritual. Então o discípulo de Jesus, ele se realiza não por causa do que sabe, mas por causa do que pratica, conforme diz o pastor Tiago no capítulo 1, versículo 25. Então nós somos realizados por aquilo que nós praticamos, como eu estou fazendo agora, praticando o que eu aprendi, praticando o amor, praticando a palavra de Deus, né? A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. Então, no segundo tópico aqui, o poder influenciador do exemplo. Então, o termo utilizado por Jesus em João, no capítulo 3, versículo 15, para exemplo, aqui no grego, né, tipos,
tem o sentido de imitação. Então é natural esperar que o discípulo aprenda por meio da imitação. Então, portanto, o exemplo de Jesus revela a dignidade e, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade do serviço em favor uns dos outros. Então, na verdade, Jesus é o exemplo ao qual todo verdadeiro cristão quer imitar com todo amor e devoção. Um discípulo é alguém que confessa e segue a Jesus. O discípulo aprende através do ensino e do exemplo. Então, eu acredito que você está aprendendo, que você está crescendo. Então, esse canal é um canal de bênção, é um canal de educação, é um blog para pessoas. Então, aqui nós estamos fazendo você acreditar em você, que você é capaz, que você pode. Então, essa é a chamada palavra revelada. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu peço isso a você, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, curta, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para o canal no YouTube, para os robôs entender que esse vídeo está sendo útil para alguém. Eu acredito que pelo menos para uma pessoa está sendo útil. Eu acredito que para você está sendo útil, você que nos ouve, você que nos assiste. Então vamos dar continuidade aqui. Nós entendemos que a palavra grega traduzida como exemplo refere-se a um molde que é colocado embaixo de um pedaço de papel para ser copiado, como crianças que aprendem as letras usando o papel como um modelo de letras tracejado. Devemos delinear nossa vida de acordo com o molde que Cristo apresentou para nós. Seguimos seu modelo andando em seus passos. Devemos andar nas pegadas de Cristo porque a sua caminhada foi justa, foi também, uma caminhada de sofrimento injusto que faz parte da caminhada de retidão. Então alguns sofrem mais do que outros, mas se você verdadeiramente quer seguir a Cristo, imitará o exemplo dele. Então esse sofrimento que você está, ele é passageiro, tudo isso vai passar. Porque Deus está no controle da sua vida. Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, se você acreditar, a sua família será restaurada, Então, isso aqui é um estudo da palavra de Deus para você. É a mensagem de Deus para você, É a palavra de cura, a palavra de libertação, É uma oração do dia, é como uma oração da tarde, também uma oração da noite, uma oração da madrugada. Então tudo aquilo que quando você está em jejum é como você estivesse orando, você estudando a Bíblia, você está em comunhão com Deus, tá certo? Então nós entendemos que quem tem um coração ensinável, ele vive como Jesus para aprender a sua doutrina, a sua habilidade e tornar-se mestre. Então a pessoa que tem um coração ensinável, ele segue a Jesus porque busca a sua pessoa, atraído pelo desejo de estabelecer intimidade com ele. Imitar a Jesus é uma possibilidade, mas não é algo que se faz com as próprias forças. Nós podemos ser semelhantes a Jesus por nós mesmos. O Espírito Santo nos proporciona esta força para nós seguir Jesus como um talmidinho, que cresceu, que aprendeu Jesus. Jesus também foi um talmidinho. Então temos necessidade de exemplo, porque todo nosso eu se opõe a esse serviço do lava-pés. Então, tanto a recebê-los como a prestar esse tipo de serviço a outros, nós exercemos nossos dons a fim de mostrarmos quem somos e o quanto nós podemos com bastante disposição. Contudo, o que não faz parte da nossa natureza é ajoelhar-nos e lavar pés sujos, talvez sem ao menos receber gratidão por isso. Então essa é a nossa natureza humana. Mas os rabinos da época de Jesus frequentemente falavam acerca de tomar sobre si o jugo da lei. Então, sob a orientação deles, aquele fardo poderia se tornar pesado, mas o jugo de Jesus, ao contrário, é suave. Não por seu chamado ao discipulado ser menos exigente, mas porque esse jugo nos torna pupilos daquele que manso e humilde de coração, chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o homem das mãos perfuradas, o homem de dores, Jesus ressurreto.
Então você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, não importa o credo religioso, essa palavra de Deus é para você, tá certo? Então o ponto de partida de um coração ensinável, que Jesus ensina para o seu discipulado, reside no convite pessoal: vinde a mim. Jesus chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, aprendei de mim que sou manso e humilde, tomai sobre si o meu jugo que é suave e leve. Então Jesus, ele nos chama, ele nos convida a estar com ele. Então não é um convite para uma religião, como eu disse, a religião não salva, mas para um relacionamento que se produz. Jesus ressalta os títulos Mestre e Senhor, que os discípulos costumavam lhes chamar, lhes dar alguns títulos, e nós também o chamamos de Mestre, de Senhor, de Consolador, de Salvador, não é? Então, atribuir como reconhecimento de sua liderança sobre eles. Então, esses títulos eram atribuídos aos rabinos para honrá-los. Então, Jesus aceitou abertamente tais títulos, por direito, visto que ele de fato era mestre e senhor dos seus discípulos. Então, no segmento de Jesus, a relação era comprometida e pessoal, e comunhão e missão. Então, Jesus afirmou toda a importância atribuída à sua pessoa, mas também foi capaz de exercer de forma plena a humildade, mostrando que todo discipulador, toda pessoa que tem um coração que quer ensinar, como eu estou fazendo para você aqui neste momento, que segue o seu exemplo, deve manifestar essa virtude raramente vista, a humildade. Então, a humildade é como você seguir a Jesus, porque será salvo quem é humilde e manso de coração. Então, grandes discipuladores não chamam a atenção para eles mesmos, então estão sempre dispostos a colocar a missão do reino de Deus à frente dos seus próprios desejos. Então, quanto maior o discipulador, menor o ego. Então, o que nós podemos ensinar você também na continuidade desse estudo? Sim, Jesus nos deixou exemplo encorajador para desenvolver a virtude da humildade, para sermos coerentes em nossa missão de discipular, de ensinar alguém, que estou fazendo para você. Esse canal é chamado Educação, ele educa as pessoas. Pode ser chamado um blog pessoal para pessoas, o que queiram, mas na verdade eu estou aqui para ensinar. Então, se orgulho ou inamosidades pessoais nos impedem de nos humilhar no serviço aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, devemos lembrar que não somos maiores do que o Mestre. Então ele se humilhou em lavar os que eram indignos e ingratos, e sabia que um deles o trairia. Será que você ministraria humildemente a uma pessoa se soubesse que ela estava prestes a traí-lo por dinheiro? Fica aí a pergunta, não é? Então o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado para submissão ao seu senhorio. Então, no reino de Deus há um só Senhor, não é? Dono de todos nós. Então, e somos seus servos. Então, Jesus é o Senhor do universo, Senhor da nossa vida, Senhor do nosso destino final. Ele é Senhor de tudo, Ele está no controle da nossa vida. Então, essa submissão ao senhorio de Cristo deve ser uma experiência diária, todos os dias, independentemente do custo ou dos nossos sentimentos. Então, portanto, só atende a esse chamado aquele que tem coragem de correr riscos, de sair de seu casulo, de pensar a história pelo reverso da lógica imperante. Então, neste caminho, só atinge a sabedoria quem vê o visível e o invisível, o real e o sonhado, a injustiça e a justiça, o óbvio e o desejável, a certeza contra toda a desesperança de que um novo dia vai nascer e as nossas exigências ganharão mais encanto a partir deste mundo. Veja que lindo, que maravilhoso. Então, na verdade, a lição que Jesus queria ensinar aos discípulos era para que começassem a demonstrar humildade,
Então, se Jesus estava fazendo a tarefa servil de lavar os pés empoeirados dos discípulos, era de se esperar que eles se dispusessem a fazer o mesmo uns com os outros. Então, aqui reside o grande problema: saber o que fazer, né, com os outros, e saber o que fazer não é tão difícil, não é verdade? Praticar, porém, não é tarefa tão fácil. Então, todos os registros bíblicos da revelação de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, devem ser interpretados a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui os relatos do Evangelho mostram que Jesus nos deixou exemplo em tudo. Ele nos deixou o padrão de vida moral e ético para que sigamos o seu exemplo. E aí? Você está seguindo o exemplo de Jesus? Nós podemos seguir o exemplo de Jesus. Então, esse estudo ele tem o objetivo de abrir a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso espiritual, o nosso raciocínio. Então, a palavra como quer dizer de acordo com ou faça o mesmo que eu fiz, baseado em João no capítulo 3, versículo 15. Então, isso não significa que Jesus estava estabelecendo uma ordenança ritualista ou um sacramento do lava-pés na igreja, como alguns pensam. Então, o fato está no ato de agir com humildade, não na forma de agir. A ênfase, recai no desejo de obedecer de um discípulo. Ou seja, ninguém pode ser um discípulo de Jesus sem ter uma vida de obediência e um desejo profundo de imitar e seguir ao Mestre. Então, Jesus não pedia que seus discípulos lavassem seus pés de volta, mas que lavassem os pés uns dos outros. Enfrentamos isso. A maioria de nós ficaria na fila para lavar os pés do Salvador, porque Ele merece. Mas quando de nós estamos preparados, quantos de nós estamos preparados para lavar os pés de outra pessoa na igreja, de outra pessoa na nossa comunidade, na nossa casa, em particular de alguém de quem não gostamos muito? Será que nós conseguimos lavar os pés de alguém que a gente não simpatiza muito com essa pessoa? E às vezes a gente fala, eu perdoei, mas ela para lá e eu para cá. Então fica aí esta pergunta. Então, em 1 Pedro 2:21, lemos que Jesus é o nosso exemplo sublime de fidelidade. Ele se portou com paciência e justiça. Somos desafiados a seguir seus passos. Então, o termo traduzido aqui como exemplo dá a ideia de uma cartilha que traz modelos de caligrafia perfeita. Então, o objetivo aqui de todos nós é reproduzir o modelo com toda a precisão possível. Então, quanto maior o cuidado que nós temos em copiar o modelo, melhor será sua caligrafia. Quanto menos se parecer com o modelo, mais feia será a cópia, não é verdade? Então, encontramos segurança quando permanecemos fiéis ao original. Então, é isso aí. Nós temos na sequência um outro estudo, uma outra leitura, denominado Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Então, fica conosco até os próximos vídeos. Nós temos vários vídeos de estudo, vídeos de oração. Então, aqui é um canal eclético, onde nós vamos abordar a palavra de Deus de várias formas, através de louvor, através de oração, através de mensagens de parceiros, de outros pastores, pastoras, missionários, missionárias. Então, fica aqui o meu abraço, porque você é de Deus e quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Um grande abraço do pastor Edivaldo de Brito Sales. Que Deus continue te abençoando. Esse é o canal International Church Online. Então, nos siga aí nas redes sociais. Nós temos o Instagram, nós temos esse canal no YouTube, nós temos outras redes sociais. Nos siga, nos ajuda. Também tem um canal Eu, Meu Chefe. Você também pode nos seguir nesse canal. Nesse canal a gente ensina sobre marketing digital, empreendedorismo digital, tráfego pago, entre outros. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo.